Olá, sejam muito bem-vindos novamente. Hoje eu quero falar com vocês sobre propósito. A gente está numa série de vídeos onde eu vou trazer algumas virtudes e propósito é uma delas. Por isso que eu comecei com autoconsciência, porque a gente não consegue falar de propósito sem antes pensar na autoconsciência. Eu sou Isabelle Manhani, sejam muito bem-vindos nesse canal novamente. E não se esqueçam de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo e compartilhar com mais pessoas. Assim o YouTube vai entender que você está gostando desse conteúdo e vai levar esse conteúdo para mais pessoas se tornarem mais autoconscientes. Sem mais delongas, vamos voltar para o nosso tema principal, propósito. No vídeo anterior eu falei sobre autoconsciência e vale lembrar que autoconsciência não é algo que a gente compra no mercado e adquire uma vez e tem aquilo para sempre. A autoconsciência vai funcionar como algumas coisas que a gente tem que comprar no mercado rotineiramente, como frutas. Frutas não tem como a gente comprar só uma vez por mês e elas permanecerem sempre ali. Toda semana a gente tem que estar estocando mais e mais frutas. Aqui claramente vocês veem uma pessoa muito apaixonada por frutas. Mas eu gosto de trazer esses exemplos mais palpáveis. Outro exemplo muito prático também seria como um jardim. A autoconsciência é algo que a gente tem que estar ali adubando e regando continuamente para aquele jardim continuar vivo. No mundo acontecem N situações que fazem com que a gente fique longe da nossa própria essência. A nossa essência eu gosto de chamar de uma forma muito simples, algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, mas é muito mais simples. A essência é algo que vem de dentro. A essência é a nossa forma mais pura do ser, é o que a gente realmente é parte do que a gente veio fazer aqui no mundo. E quando a gente consegue voltar para essa essência, a gente consegue ter uma clareza. É claro que eu também vou trazer um vídeo específico disso, onde a gente consegue ter alguns recursos para se ter mais clareza no dia a dia e, consequentemente, quando a gente tem mais clareza, a gente consegue voltar para a essência. Eu gosto de explicar a essência também como quando a gente volta para o eixo. Sabe quando a gente estava muito estressado, ou muito preocupado, ou algo do tipo, ou cheio de dúvidas, e a gente parece que a gente volta para o centro? Esse voltar para o centro, voltar para dentro, é voltar para nossa essência, que é um local onde a gente já sabe quem nós somos, que é um local onde a gente já sabe quem nós somos e o que a gente veio fazer aqui. Para a gente conseguir ter nossa essência e conseguir sentir ela, a gente precisa da autoconsciência, precisamos estar conscientes. E para saber o nosso propósito, a gente também precisa estar consciente. Há um tempo atrás, e por vezes, ainda costumam questionar muito essa questão de propósito, como se fosse uma forma muito de romantizar a vida. E se for antes a gente romantizar a vida do que a gente viver, que nem certas pessoas que vivem só reclamando, ou falando que nada dá certo, ou não entendendo nem o que estão fazendo e para onde estão indo. Eu não sou a favor desse tipo de vida, porque eu considero uma vida muito no automático. E é óbvio que você vai ser infeliz numa vida como essa. Quando a gente fala sobre seguir o nosso propósito e ter um propósito, isso não significa que a gente não vai ter problemas nesse meio do caminho. Muito pelo contrário, porque quando a gente sabe quem nós somos, o que é inegociável pra gente, aonde a gente quer chegar, a gente consegue ver com muito mais claridade todas as pessoas, circunstâncias que aparecem para tentar tirar a gente desse eixo. Porque quanto mais consciência você tem, muitas vezes o processo pode se tornar mais fácil, mas você também consegue ver todas as situações erradas que acontecem. Sabe aquela frase de que a ignorância é uma bênção? Quase se assemelha a isso. E por que a gente fala que a ignorância é uma bênção? Porque em certos momentos realmente parece que é mais fácil a gente ficar cego e não ver todas as coisas erradas que acontecem à nossa volta. E quando a gente tem a certeza do nosso propósito, a gente pode se assemelhar a essa frase. Porque, mais uma vez, a gente começa a perceber todas as circunstâncias que aparecem para testar a gente de chegar no nosso alvo. Muito importante aqui também colocar que propósito não é algo que a gente tem que pensar em simplesmente ter 50 milhões de reais na nossa conta. O propósito está relacionado com algo um pouco mais filosófico. E antes que perguntem, né, mas eu tenho dificuldade porque eu não sei qual que é o meu propósito. Primeiro, você tem que praticar a autoconsciência. Então, sempre voltar para si, entender o que você gosta e o que você não gosta. Uma bússola para você conseguir entender ou pelo menos chegar um pouco mais perto do teu propósito e tá tudo bem. Eu acho que antes da gente continuar essa fala, vale reiterar aqui e pontuar fortemente que tá tudo bem se você ainda não sabe qual é o seu propósito, independente de qual idade você tenha. Eu acredito muito que, independente da idade que eu tenho hoje, independente da idade que você tem, sempre tem tempo da gente recalcular a rota. Inclusive, a vida mostra pra gente isso o tempo todo. Uma porta pra gente, ou quando nós
nós mesmos fechamos as portas para determinadas situações, isso significa que a gente está recalculando a rota, sempre voltando para o eixo. Isso é o mais importante. O ponto é que se você sabe quem você é e qual é o seu propósito, se torna muito mais rápido de você chegar até determinado ponto. E vale aqui falar que não é um ponto final, porque a vida tem início e tem fim. Então não dá para dizer ou comparar que o seu propósito se divide nessas etapas. Você pode dividir a sua vida com objetivos, mas o propósito é um só. É porque através de N objetivos a gente atinge o nosso propósito cada vez mais. Essa é a ideia, pensando de uma forma filosófica e de uma forma mais bonita e real de ver a vida. Agora, voltando para a questão da bússola, e por que a bússola? A bússola é algo que consegue guiar, trazer clareza para o nosso caminho quando a gente está com dúvida de onde a gente deve seguir. A bússola, para a gente conseguir entender ou sentir parte do nosso propósito, é como a gente se sente sobre determinada situação. Uma vez eu escutei essa frase do Joel J, de que o que você faria trabalhando até de graça que te traria aquele ânimo. Agora, voltando isso para o estilo Isabelle Magnani, eu gosto de dizer que o que te faz brilhar os olhos, o que te aquece o coração. E isso não é romantismo. Eu tenho certeza que em algum momento da vida você já ficou feliz. É aquela felicidade interna, real. Não é simplesmente do ganhar uma coisa, mas é no ver sentido naquela situação. É você ter cooperado, é você ter gerado alguma transformação na sua vida ou na transformação na vida de quem você gosta. É aquilo que realmente faz seus olhos brilharem, aquilo que faz o seu coração bater de uma forma diferente. Toda vez que você sentir esses tipos de características que são humanas e reais e te levam de volta para a sua essência, isso é um guia de que significa que você está muito próximo a algo que você gosta, muito próximo a algo que faz sentido para a sua vida e muito próximo para algo que faz sentido com o teu propósito do que você veio fazer aqui. Eu recomendo que, se você nunca parou para pensar nisso, você pare para pensar. E não é algo muito simples de dizer. O que eu disse anteriormente sobre não é algo sobre ter 50 bilhões na sua conta, tá tudo bem também se você quer ter esse objetivo de vida, mas não necessariamente esse vai ser o seu propósito, porque como eu disse, propósito é algo muito mais profundo, é algo muito mais humano e sentimental. E não tem nada de errado se você quiser ficar um bilionário. Não acredito nesse tipo de crença limitante em que você tenha que se tornar um monge para pegar e falar para que você tenha que ter uma vida real. Você tem que ter a vida que faça sentido dentro da tua essência. E é isso que eu quero causar aqui para você. E é isso que eu quero causar aqui com esses vídeos, para você retornar para dentro. Lembrando que não tem como a gente ser um bom profissional se a gente não consegue responder esses tipos de perguntas. E uma coisa que vale clarear aqui também é que não são perguntas fáceis de serem respondidas. Responder quem nós somos e o que nós queremos é muito difícil. É muito fácil responder o tipo de coisa que a gente está fazendo. Então, normalmente a gente pega e fala, vou falar no meu exemplo, eu sou advogada, eu trabalho com compliance, mas isso não é quem eu sou. No meu vídeo de apresentação, eu até falei que eu sou muito mais do que compliance, eu sou muito mais do que advogada, e é por isso que eu sempre vou reiterar que aqui não é um canal só exclusivo para advogados. Já tive inclusive alguns retornos dos vídeos que eu estou postando aqui, pela maioria das pessoas que não são advogadas, e elogiando muito por isso, porque já estão ajudando muito elas, e essa é a ideia. Independente da tua profissão, você tem que pensar nesse tipo de coisa. No mundo, a gente está precisando de pessoas mais autoconscientes. A coisa que vale a pena trazer é uma situação que eu presenciei. Eu gosto muito de yoga, e há um tempo atrás eu fui num hotel, não era um retiro, mas era um hotel onde a alimentação era mais voltada para essa parte mais natural, tinha práticas de yoga, práticas de meditação. E ali, o engraçado foi que a maioria das pessoas que estavam ali eram de São Paulo. Ou seja, a cidade que normalmente causa aquele alvoroço mental de ter muitas informações, de tudo ser rápido demais. Eu não vou entrar nesse ponto aqui, a gente pode, mais pra frente a gente pode fazer um vídeo falando um pouquinho disso. Mas o ponto é, as pessoas estavam ali para procurar um momento de se silenciar. Sempre que alguém vai para esse tipo de lugar é porque quer se reconectar consigo mesmo ou se conectar mais consigo mesmo. E teve um momento que o professor responsável da meditação estava falando, né, que bênção a gente estar num lugar daquele, porque inclusive era no interior, então num lugar daquele cheio de árvores, cheio de natureza, de som de pássaros.
E uma mulher perguntou assim: o que eu posso fazer se eu tô em São Paulo e eu não tenho acesso a isso? Eu tô o tempo todo com muita informação na cabeça, eu preciso me mudar pra cá. E eu até me espantei de escutar algo do tipo, porque as pessoas têm uma visão muito errada de para eu procurar minha própria essência e conseguir chegar no meu propósito, eu tenho que mudar completamente a minha vida? E não necessariamente. E a resposta do professor foi algo talvez muito óbvio, mas que vale a pena ser falado aqui. Mas ele falou que cada um tem o seu karma. Karma nada mais é do que a nossa ação. Vocês já devem ter escutado aquela questão de toda ação tem sua reação e o karma acaba sendo fruto dessa reação. Existem duas leis universais que se chama Dharma e Karma. Dharma é como se fosse o nosso caminho e Karma a nossa reação, ação a esse caminho, ação e reação a esse caminho. As pessoas costumam colocar o karma como algo muito ruim, mas na verdade vai ser ruim só dependendo das suas ações, porque o karma é como se fosse uma consequência das suas ações. E na verdade ele deve ser visto de uma forma boa, porque ele é como se fosse as circunstâncias batendo à nossa porta. Então tudo que a gente fez bate na nossa porta de volta para a gente conseguir recalcular a rota, para entender se as nossas ações estão coerentes ao que a gente quer ou não. E o professor pegou e explicou para ela que cada um tem o seu dharma e o seu karma. E não deve ser confundido. Para ele se encontrou ali e ali é a vida que faz sentido para ele. Mas isso não necessariamente significa que tem que fazer sentido para ela. Se ela tem um trabalho aqui em São Paulo, se ela gosta do que ela faz, mas o problema é ela ter essa dificuldade de conseguir se silenciar, isso não significa necessariamente que ela tem que mudar a vida dela em prol disso. Ela tem que encontrar circunstâncias dentro da vida dela que consiga fazer com que ela volte para a sua essência. Então, o que eu quero compartilhar aqui não significa, mais uma vez, que a gente tenha que virar monge budista e começar todo mundo a meditar. Não é isso. De fato, a gente precisa ter momentos no nosso dia a dia e uma série de ações que fazem com que a gente volte para a nossa essência. Mas isso não significa mudar quem você é. Cada um tem o teu propósito aqui e por isso que você precisa dessa clareza. E por isso que nós precisamos dessa clareza de quem nós somos, o que nós gostamos, o que nós queremos. E outro ponto importante que esse professor mencionou, ela trabalhava numa empresa também, e ele mencionou uma frase que eu achei bem interessante, porque eu costumo mencionar muito essa frase, mas ele disse que as empresas precisavam de pessoas mais conscientes. E no momento que ele disse isso, parece que uma luz voltou para ela. Dela entender o porquê que ela estava ali. Então, mais uma vez, isso não deve ser confundido. Tá tudo bem a gente, em certos momentos, se aproximar mais da natureza, ou enfim, mas a gente tem que tomar cuidado para não querer mudar a nossa vida achando que mudando que a gente vai conseguir achar o nosso propósito. Não é isso. Para a gente conseguir entender para onde a gente deve ir ou para onde a gente quer ir, primeiro a gente precisa olhar para onde a gente está. Começar a pensar o que está fazendo sentido, o que não faz. E mesmo que você tenha uma dificuldade ainda de ter clareza em todo esse aspecto, é só você tentar ser guiado pelo seu coração. O nosso coração fala muito e a gente tem que tomar muito cuidado com coração e mente, porque a nossa mente é muito racional e a nossa mente sente muito medo. O nosso coração não sente medo porque o nosso coração é a nossa bússola mais pura que a gente tem. Então, quando a gente está se sentindo angustiado ou parece que alguma coisa está errado, você pode ter certeza que está sendo alguma forma do teu corpo, da tua essência, que a nossa essência é muito sábia, a nossa essência sabe o que a gente veio fazer aqui. E a nossa essência está guiando a gente para onde a gente deve ir ou se aquela situação não é para nós. E por vezes a gente não entende isso porque a gente procura com o nosso mental ficar tentando entender o porquê daquela situação. E por vezes não é naquele momento que a gente vai entender o porquê daquela situação. Uma coisa que eu queria compartilhar de outro livro que eu tô lendo baseado no estoicismo e é em relação a algumas coisas erradas, como os infortúnios que podem acontecer na nossa vida, mas que a gente tem que ver com uma forma boa. No início do vídeo, mais ou menos, eu falei sobre portas se fechando pra gente, ou nós mesmos fechando essas portas, e por isso que a gente deve ver como uma forma de ajudar o nosso propósito. Muitas vezes não são os bons momentos que nos fazem refletir sobre o verdadeiro significado da vida, mas os ruins. O fato de a fortuna nem sempre estar a nosso favor pode, portanto, ser algo bom, porque a possibilidade de nos forçar a reavaliar prioridades, rever objetivos e até mesmo questionar a própria natureza da nossa existência. E isso significa que, por vezes, o que pode parecer o infortúnio, visto de uma perspectiva diferente, pode acabar não sendo. Pode acabar sendo um recálculo para o nosso caminho. De frase que eu não costumo gostar
É aquele tipo de frase de qualquer experiência é válida. Eu acho isso uma perda de tempo. Porque a gente consegue sempre saber o que é pra gente e o que não é. Mas agora vamos relacionar um pouquinho do que eu falei com o ambiente empresarial. Quando a gente sabe qual que é o nosso propósito, a gente consegue entender e nos relacionar melhor com a empresa. Porque é óbvio que nem toda empresa ou nem todo ambiente corporativo que a gente está é pra gente, assim como nós não somos para todo ambiente corporativo. Existem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, então existem N tipos de empresas também que a gente pode trabalhar e se relacionar ou não. É muito importante ter a clareza disso para nunca achar que tem algo de errado com você ou algo de errado com a empresa. Pode não ter nada de errado com os dois. A gente só precisa entender que os valores de ambos precisam se comunicar. E é normal que as empresas tenham missão, visão, valores e propósitos. Ok, que aqui cabe reiterar que não necessariamente é isso que acontece na prática, mas na teoria elas têm. E isso vai de encontro muito com quem nós somos, com o que é inegociável pra gente, com qual é o nosso propósito. Porque isso pode fazer com que a gente consiga fazer com que a empresa seja mais próspera. Próspera não só no sentido financeiro, mas próspera no sentido de relações interpessoais. E por isso que precisamos ter clareza. Gente, sempre que a gente tem mais clareza sobre nossas ações, sobre quem nós somos, a gente consegue ter mais clareza com as pessoas ao nosso redor. E por isso que a gente consegue transformar mais as relações. Ainda tem muito o que compartilhar, mas agora também é um momento em que vocês têm muito o que refletir. Então eu espero que nessa semana, até a próxima terça-feira, vocês tenham um tempo de reflexão para saber quem são vocês, o que hoje está de acordo na sua vida com o seu propósito, o que não está de acordo, e o que você vai fazer para começar a causar essa mudança em você, para depois causar isso também na sua volta. Lembre-se de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, ativem o sininho para receber os vídeos. Toda terça-feira a gente vai ter mais vídeos como esse. E por fim, lembra de compartilhar com quem possa se interessar por esse tipo de vídeo. Até a próxima!